A Bíblia Sagrada fechada é como qualquer outro livro, mas quando aberta e lida, é a boca de Deus falando ao nosso coração. O Senhor, Ele vai falar com você. Abra bem as portas do seu coração para ouvir a palavra de Deus. Amém. Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39, que diz assim: Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. São palavras do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. Nós vamos parar por aqui. Depois vamos prosseguir esta leitura maravilhosa. A Bíblia dizendo que o Senhor Jesus, Ele foi à casa de um dos seus discípulos, Simão, Pedro, aquele que Jesus, Ele disse: Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus, ele foi à casa de Pedro, e quando ele chegou lá, a sua sogra, ela estava doente, ela estava com febre. Jesus segurou nas mãos da sogra de Pedro, aquela febre, ela foi embora, e ela ficou curada. O Senhor Jesus, ele curou a sogra de São Pedro. Pedro, ele era casado, ele tinha família, e o Senhor Jesus curou a sua sogra. Vamos prosseguir aqui. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que fica perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isto que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. O Senhor Jesus, ele ia por toda parte, pregando o Santo Evangelho, ensinando ao povo a palavra de Deus, rezando pelo povo, expulsando os demônios e curando muita gente.
como o padre acabou de ler. Por onde Jesus passava, Jesus ele fazia isso. Ele pregava o Santo Evangelho, ele rezava pelas pessoas, expulsando os demônios, curando os doentes, e era por isso que tantos milagres, tantas maravilhas aconteciam. A Bíblia diz que se todos os milagres que o Senhor Jesus operou fossem escritos em livros, não haveria livro suficiente na face da terra. Tamanha as maravilhas, os milagres que Jesus operou. E veja que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E ele morreu na cruz aos 33 anos. Foram 3 anos do ministério de Jesus aqui nesta terra, indo por todos os lugares, curando muita gente, libertando muita gente, abençoando muita gente. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu numa cruz como esta, mas ele não está mais morto, nem na cruz e nem numa sepultura. Jesus está vivo. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E ele se ascendeu ao céu, ele voltou para o céu, para o Pai, e ele está à direita do Pai, aonde ele intercede por nós, ele age por nós, através do seu Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele está vivo. É por isso que os milagres, as maravilhas, não terminaram, nem no tempo dos apóstolos, e nem nos dias de hoje. Os milagres e as maravilhas continuam acontecendo, porque Jesus está vivo.